Pode começar. Bem, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aí, em mais um evento da nossa querida Soperj, dentre esses números que estão acontecendo este ano, dessa vez do Departamento de Imunizações, capitaneado pela doutora Isabela Balalé, que vai nos apresentar esse webinar, sem dúvida alguma, de extrema importância para todos nós. Parabéns, Isabela, Ana Frota, Tânia. Podemos começar a hora que você quiser. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Cláudio, por sempre apoiar esse nosso departamento. Hoje a gente vai tratar de um tema que pode parecer antigo, mas ele continua muito novo, né? Porque a gente fala, e nossos adolescentes estão com uma cobertura vacinal muito baixa, né? A gente não consegue, não é culpa do pediatra. O pediatra fala em vacina, sim, mas a gente tem que fazer mais alguma coisa, né? Na realidade, a gente precisa ver o adolescente sendo vacinado na escola de rotina e não só em campanha, porque aí sim a gente consegue chegar junto desses meninos e dessas meninas. Queria super agradecer a Tânia Petralha, a Ana Frota, que estão aqui. Vocês devem ter ouvido dizer que Tânia já é uma referência há muito tempo, mas a nossa nova referência em imunizações é a doutora Ana Frota, que hoje é uma apaixonada. A gente conseguiu trazer ela para o lado das imunizações. Claro, ela continua infectologista, mas agora ela já tem um coração maior do que já tinha, claro, em relação às imunizações. Então, a gente escolheu 2 temas, né? Ao invés de falar de todo o calendário, a gente, claro, no final pode tirar dúvida de qualquer vacina, mas a gente trouxe 2 desafios. 2 vacinas importantes, 2 vacinas que, se for na rede privada, são caras. Aliás, qual vacina hoje não é cara? E que estão disponíveis na rede pública, com coberturas de 30%, 40%, principalmente quando a gente fala de menino. Cobertura em meninas, assim que a gente chama de doses acumuladas, com 18 anos, tendo se vacinado em qualquer momento da vida, a partir dos 9, nós temos 75% com a primeira dose da HPV. Quando a gente olha a segunda dose, cai para 60%, 50% até. Isso em média no país. E a gente sabe que a cobertura vacinal é menor ainda quando a gente olha para os estados do norte, que é onde você tem mais câncer do colo do útero, câncer do pênis, lá, por exemplo, é uma realidade que a gente não vê aqui. E a vacina dengue, né? A gente viveu aquele momento em que todo mundo queria vacina dengue na rede privada, que era onde tinha, quando o Ministério inclui os adolescentes, a gente tem aí uma baixíssima cobertura também, e vacina sobrando, a ponto das autoridades, quando tinha lote vencendo, abriram aí para o resto da população. O que parece bom, né? A gente diz, bom, então quer dizer que eu vou poder tomar de graça. Mas não é. Isso significa que a gente não teve êxito na vacinação do público-alvo. Isso predispõe à desconfiança em vacina. A confiança cai porque você começa a achar que é o quê? Né? Agora é para todo mundo, é bagunça. A gente entende o que está acontecendo, mas a população não. Então, a gente vai começar com a Tânia, que vai falar do HPV. É claro, doutor Cláudio, que eu não tenho aqui os créditos dela, né? Eu sou bagunçada mesmo, mas a culpa é do Diego, que não me passou. Mas, enfim, Tânia Petralha é infectopediatra, ela é uma pessoa maravilhosa dentro da área de vacinação, uma pessoa que atua bastante e uma alta referência de quando a gente fala de pacientes especiais. Tudo que eu tenho de dúvida de pacientes especiais, e é isso que eu digo, não tenha medo de ter dúvida, todo mundo tem dúvida, até a Tânia tem dúvida. Então, Tânia, está com você a palavra,
depois eu chamo a doutora Ana Frota, a nossa mais nova musa das imunizações. Gente, boa noite. Muito obrigada aí pelo convite. Gente, é maravilhoso estar aí no meio de amigos, né? Trazendo dois assuntos que, embora você tenha dito, são antigos e tudo, gente, quanta coisa nova e quanta coisa ainda para aprender. Vou deixar aí uma sementinha aí nessa aula para a gente ver como a gente ainda sabe pouco, né? Então, vou pedir desculpas que eu estou num local com limitação de internet e eu estou tendo que usar dois dispositivos e o Diego me ajudando aí, passando a aula para evitar problema de não conseguir passar a aula adequadamente. Então, Diego, vamos lá, pode compartilhar, por favor. Diego é nosso anjinho. Ou então, 1 ou 2 doses da vacina do HPV. Provavelmente nós vamos ter alunos, então eu resolvi dar uma passeada um pouquinho pelo assunto para poder entrar nesse foco para fazer um nivelamento em termos de informações. Eu tenho alguns conflitos de interesse, porque em alguma época da minha vida profissional eu recebi algum patrocínio, e tem aí a MSD, que é envolvida aí nessas duas vacinas aí que eu vou falar, e também tem a GSK, né, que era da Bivalente. Então, eu tenho algum tipo de conflito de interesse em alguma fase da vida. Então, vamos lá. O HPV, ele é um vírus que já tem mais de 200 tipos identificados. É esse vírus aí... Pode passar, Diego, por favor, desculpa. O próximo, por favor. Tem que ficar com o olho e cair lá. Então, se vocês olharem esse vírus, a vacina é exatamente igual ao vírus. São partículas semelhantes ao vírus que, agrupadas, formam o vírus, a carcaça do vírus. Só que a vacina, ela mimetiza a estrutura externa do vírus, mas não tem o material genético dentro. Então, assim, ela engana o sistema imune, levando à formação de anticorpos, mas não promovendo doença. Então, isso é que tem que ficar bem claro. A vacina não causa doença e esses capsídeos, eles são muito imunogênicos. Então, a própria VLP, ela é altamente imunogênica e as vacinas ainda são adjuvantadas. Então, com isso, potencializa mais ainda a resposta imune. Ou seja, é uma vacina extremamente imunogênica e, por isso, também explica a questão de uma dose dando resposta, 2 doses e 3 doses. Então, foi um aprendizado ao longo do tempo com essa vacina e os achados dos estudos que embasaram essas decisões ou de saúde pública ou de saúde individual que a gente vai entender um pouquinho mais adiante. Agora, é bom a gente destacar também que, apesar da gente ter estudado tanto aí, a literatura mostrar tanto em termos de títulos de anticorpos, de imunogenicidade, nós não conhecemos ainda o correlato de proteção. Qual é aquele mínimo de anticorpo que é capaz de neutralizar o vírus? Então, como a gente não conhece esse correlato de proteção, a gente vai ter algumas limitações em termos de análise, porque não sabe, é muito anticorpo, pouco anticorpo. Então, isso aí a gente ainda vai aprender. Então, lembrando que o HPV pode causar uma infecção latente, subclínica, mas também pode causar lesões como as verrugas genitais, que são benignas, mas também outras lesões pré-neoplásicas e neoplásicas. Então, é um vírus oncogênico. Próximo, por favor. Lembrando que a transmissão é pele a pele, precisa do contato, não precisa ter todo o intercurso sexual para ver a transmissão. Basta o contato pele a pele. Essas estatísticas aí de 70% de jovens sexualmente ativos com HPV, isso aí sobe dependendo da estatística. Os parceiros podem ser assintomáticos, que são transmissores, não precisa ter lesão para transmitir, e lembrar que 340 mil mulheres morrem de câncer do colo do útero todos os anos, ou seja, a gente tem que controlar essa situação. Próximo, por favor.
Aí dá mais um cliquezinho, que aí eu já adianto, por favor, Diego. Lembrando o seguinte, nessa parte em verde, bota os HPVs que não são oncogênicos, o 6, o 11, 42, 43, 44, principalmente o 6 e o 11, que são os contidos nas vacinas, e que só para lembrar que no local aí dessa setinha, a gente vê que eles também causam NIC1. Então, mesmo os benignos responsáveis por condiloma também podem dar NIC1. Então, isso é importante o seguinte, que agora com essas tecnologias mais modernas, né, de detecção molecular, ter um HPV detectável não significa doença e que esteja com câncer. A gente tem que lembrar o seguinte, se a gente observar aí nesses patamares, a gente vê que as lesões elas evoluem. E aí, o fato de ter o HPV não significa que a pessoa obrigatoriamente vai evoluir. A maioria evolui. Óbvio, quando você tem lesões mais avançadas, a chance de involução é menor. Mas a gente tem que lembrar que existe um clearance do vírus que pode durar em torno de 1 a 2 anos. Tem o HPV, mas aquilo, o próprio organismo faz o clearance desse vírus e elimina o vírus. Próximo, por favor. Então, HPV, ele não é só câncer de colo de útero. Isso tem que ficar bem claro para a gente. Câncer de colo de útero tem uma carga de doença muito alta na população, mas não é só isso. Essa pirâmide é clássica, é um slide antigo, mas ele mostra tudo. A base são as verrugas genitais, é o que a gente tem de muito importante, e não menosprezem a verruga genital, porque quem trabalhou com isso sabe o impacto emocional que verruga genital causa, tanto para homens quanto para mulheres. A gente não vai lembrar só que existe aquela verruguinha pequena, existem lesões extensas, que você tem que fazer uma exérese extensa e é mutilante. Então, às vezes, do ponto de vista emocional, uma verruga extensa, com uma perda, por exemplo, eu vi muito isso em mulheres, você deforma a vulva da mulher, aquilo ali é muito mais impactante, às vezes, do que um câncer de colo inicial, que você faz a conização e ela não enxerga o problema. E ali, não, a deformidade fica, então tem um impacto psicológico também muito grande, não pode ser menosprezado. O câncer de colo, né, de baixo para cima, o câncer anal, tanto em homens quanto mulheres, câncer de orofaringe, que no início, quando a vacina foi lançada, era 10%, 20%, 30%, e essa estatística aí do papel do HPV, do câncer de cabeça e pescoço, só foi aumentando a carga da doença. Câncer de vulva e vagina e o câncer de pênis. Próximo, por favor. E aí eu chamo a atenção o seguinte, tudo é câncer de colo, câncer da mulher, HPV, mulheres, mas HPV também é homens. Então, a importância de reconhecer os homens como importantes para a prevenção. Então, o homem tem HPV? Tem. E esse trabalho aí da Organização Mundial de Saúde, essa publicação baseada no estudo que eu vou mostrar no próximo slide, 1 em cada 3 homens têm HPV genital e 1 em cada 5 tem HPV de alto risco, esses com vida sexual ativa. Então, dos homens, o HPV tende a manifestar-se clinicamente como verrugas anogenitais, que causam morbidade significativa e aumentam as taxas de transmissão do HPV. Lembrar também que as infecções por HPV estão associadas a cânceres de pênis, anal e orofaringe, que estão comumente associados ao tipo 16. Então, HPV para homens é muito verruga genital, mas também tem câncer. Então, não podemos desprezar o papel dos homens na transmissão e na doença. Próximo, por favor. Próximo, Diego, por favor. Para mim não está aparecendo. Esse é o trabalho baseado naquela publicação da Organização Mundial de Saúde, e ele mostra a estimativa de verruga genital, e ele conclui o seguinte, que existe uma alta prevalência a partir de 15 anos e enfatiza essa necessidade de incorporar homens nas estratégias de vacinação, que foi o que eu falei, a importância do homem como transmissor e como verruga genital, que é uma carga alta em homem, mas também tem o câncer. Para reduzir essa mortalidade para doenças relacionadas ao HPV, colaborando, inclusive, com a eliminação do câncer do colo do útero. A gente conhece trabalhos tradicionais da Austrália que mostrou um impacto, mesmo em populações não vacinadas heterossexuais,
com a vacinação do HPV. E aí, para mostrar que o câncer de pênis, eu lembro do Mauro Romero, né, com aquela estatística dele, 1.000 pênis por ano amputados no Brasil, esse trabalho mostra a incidência de câncer de pênis, e aí o Brasil aparece aqui, olha só, o estado do Maranhão é o que tem a maior taxa de incidência, em segundo lugar, Goiânia, depois vem Aracaju, lá embaixo, olha o Brasil como está aqui participando, Cuiabá e São Paulo. Então, dentre esses locais, o Brasil tem vários locais com uma incidência muito alta, e a média de idade desses pacientes aqui no Brasil gira em torno de 58 anos, sendo que 20,8 desses pacientes têm menos de 40 anos. E a maioria, qual é o desfecho? A maioria dos desfechos é penectomia. Então, isso é uma tragédia que pode ser evitável pela vacinação. Por isso que nós não podemos desprezar, e o Mauro Romero tem razão, a gente não pode desprezar a vacinação dos homens. Próximo, por favor. Próximo, Diego, por favor. Esse estudo POP Brasil foi avaliada a prevalência de HPV, incluiu homens e mulheres no Brasil de 16 a 25 anos com vida sexualmente ativa. E eles evidenciaram que 53,6 tinham uma alta prevalência de HPV, sendo que 35,2 com pelo menos um dos genótipos de alto risco, 53,6 com algum tipo de HPV e 35 com genótipo de alto risco. Isso é muito alto. E eles detectaram também o início da atividade sexual no Brasil, que está em torno de 15 anos, em algumas regiões até mais precocemente. E metade só aderia à profilaxia com o preservativo. Lembrando que o uso de preservativo para o HPV, ele minimiza o risco, mas não resolve, porque, como eu falei, a transmissão é contato pele a pele. Então, só diminui um pouco a região de contato. Mas a gente tem que lembrar que o preservativo sempre tem que ser estimulado por conta das outras ISTs. Dados de literatura apontam que o câncer do colo de útero é o terceiro câncer mais incidente entre as mulheres no Brasil. E a gente pode evitar isso com a vacinação. Próximo, Diego, por favor. Só um cliquezinho. Bom, não tem problema, pode deixar os dois. No início, a vacinação, a Organização Mundial de Saúde, que desde o lançamento das vacinas, tinha uma perspectiva da eliminação do câncer do colo de útero com uma estratégia até 2050. Com esses novos estudos mostrando que vacinas com menos doses de vacinas surtiam efeito, diminuir o número de doses tem uma série de vantagens. Você pode, através de estudo matemático, perceber que você poderia antecipar esse impacto na eliminação do câncer para 2030, melhorando a cobertura. Porque 3 doses, todos nós sabemos o quanto foi difícil vacinar hepatite B para adolescentes, porque vacina de 3 doses. Então, quando chegava a terceira dose, a cobertura já caía bastante. Então, a possibilidade de você vacinar com 1 ou 2 doses para qualquer doença, isso é maravilhoso. Por quê? Porque você aumenta a adesão. Então, essa estratégia que foi adotada pela Organização Mundial de Saúde, com as metas 90, 70, 90, é o que a gente espera para controle e a eliminação do câncer do colo até 2030. Então, o que é 90% das meninas até 15 anos totalmente vacinadas, 70% das mulheres de 15 a 45 anos rastreadas com testes de alta precisão, os testes moleculares, e 90% das mulheres diagnosticadas recebendo tratamento adequado. Então, se nós conseguirmos esse cenário, e o país está caminhando para isso, com a incorporação de técnicas de rastreio molecular, o país está no caminho certo para poder, até 2030, a gente tentar, se não atingir, mas pelo menos melhorar muito. E aí, eu acho que a gente pode conseguir sonhar um pouco alto e conseguir mesmo esse controle. Então, as vacinas HPV, nós tivemos a bivalente. Próximo, por favor. Próximo, Diego, por favor.
Nós tivemos a bivalente, atualmente a gente tem no mercado a quadrivalente no público e a nonavalente no privado. Em vermelhinho, nós temos o 6 e o 11, que são, em rosa, né, os HPVs responsáveis pelas verrugas genitais. Oi? Acho que é alguém que está com o microfone aberto aí. O 16 e o 18, responsáveis por 70% dos cânceres de colo do útero. Então, são as vacinas disponíveis e a gente pode controlar com a quadrivalente 70% dos cânceres de colo de útero e 90% das verrugas genitais. E na clínica privada, óbvio que se puder fazer a nonavalente, você aumenta essa cobertura para o câncer de colo e para os outros tipos de câncer também. Então, nós vamos ver agora qual é o impacto na eficácia dessas vacinas nos desfechos que os estudos tiveram como alvo. Então, quais foram esses desfechos? Tanto na quadrivalente quanto na nonavalente, tanto para... eu estou aqui com o cursor, mas eu não tenho como mostrar. Próximo, Diego, por favor. Eu estou sem o cursor para mostrar. Próximo, por favor. Aqui mostra os trabalhos, os desfechos clínicos para quadrivalente e para nonavalente. Vocês provavelmente não vão conseguir ler, mas tanto para uma vacina quanto para outra, foram estudados desfechos clínicos além do câncer do colo. Câncer de vulva e vagina, cervical, verruga genital, todas as lesões pré-neoplásicas e também dos homens, câncer anal, de orofaringe, cabeça e pescoço, e também anal, né, genitais e também as verrugas, incluindo as lesões pré-cancerígenas. Então, os desfechos clínicos nos estudos, eles foram muito abrangentes, foram além do câncer do colo para as mulheres, né, que eles trabalharam com vários desfechos clínicos, e para os homens também. Então, quando a gente pensa em saúde individual, a gente tem que pensar o seguinte: câncer de colo, mas tem o restante. E a mesma coisa os homens. Os homens também têm o seu papel como transmissores e também como proteção individual para as doenças relacionadas ao HPV. E qual é o impacto da Gardasil 9, né, que é a vacina nonavalente, para esses tipos de desfechos clínicos? Para o câncer cervical, 90%, vaginal, 80-85%. Próximo, por favor, Diego. Não vai dar para ler, né? Câncer anal, 90-95%, vulva, 85-90%, pênis, 86%, cabeça e pescoço, 93%. Olha como vai aumentando essa estatística. Verruga genital, em torno de 90%, e papilomatose, provavelmente mais de 90%, mas essa daí ainda tem aí um caminho a percorrer para esclarecer um pouco melhor o impacto na papilomatose recorrente. Próximo, Diego, por favor. Bom, afinal, 1 ou 2 doses. Próximo, Diego. Próximo. Descompartilhou, Diego. Foi só para mim ou descompartilhou geral? Oi, doutora. Não descompartilhou, não. Está compartilhando. Eu não estou vendo mais nada. Para mim, não parece. De conclusão. O que aconteceu aqui? Eu não consigo mais ver. Gente, eu peço desculpa, mas realmente eu estou no interior do estado do Rio, com uma limitação muito grande de internet. Eu não estou vendo a tela. Eu vou avisando e você vai ficar atento quando eu falar próximo, por favor. Bom, os próximos slides não tem nada de muita novidade para quem já conhece um pouco do assunto. Eu fiz escolhas pontuais dentro dessa lógica que eu queria mostrar sobre essa questão de 1, 2 ou 3 doses. Nas Ilhas Fijian, eles fizeram um estudo com meninas que foram vacinadas precocemente, mas estudo de imunogenicidade, avaliaram anticorpos neutralizantes. E eles concluíram, e esse estudo teve 6 anos de avaliação, que 2 doses de HPV-4 fornecem títulos de anticorpos neutralizantes
semelhantes ao de 3 doses. E para a dose única, produz anticorpos que persistem por mais de 6 anos e induz memória imunológica. Então, isso é importante, porque produz anticorpo neutralizante, que neutraliza o vírus, mas também leva a uma memória imunológica. E a importância da memória imunológica é que quando o vírus selvagem entrar, aquela memória ela é ativada para fazer uma resposta anamnésica robusta e produzir anticorpos para neutralizar aquele vírus. Então, provar que existe memória imunológica e mantém anticorpos neutralizantes, mesmo com uma dose, isso é fundamental para que haja impacto nos desfechos clínicos. Embora o significado clínico disso ainda seja desconhecido. Nós vamos precisar de mais estudos epidemiológicos a longo prazo para poder entender isso, principalmente porque nós não conhecemos o correlato de proteção, que foi o que eu abordei no início, para vocês entenderem, aquele mínimo de anticorpo necessário para a gente saber que neutraliza, aí no caso, o vírus. Próximo, Diego, por favor. Tânia, eu Oi. vou te interromper um segundo. Diego, tem muita gente aqui dizendo que não está vendo os slides. Pois é, eu também não estou vendo o slide. Para mim está Eu estou vendo os descompartilhado. slides. Tá vendo, doutora? Porque aqui tá aparecendo para mim, que eu tô até fazendo uma outra transmissão. Vou descompartilhar e vou compartilhar de novo, só um minuto. Apareceu, agora desapareceu. Para mim Eu não vou aparece. compartilhar de novo aqui, só um minuto, doutora. Tá. Vamos ver se agora vai. Vou beber uma água aqui enquanto isso. Tá aparecendo? Eu estou vendo. Eu também, Diego. Tá. Agora está todo mundo vendo. Obrigada, Olha, Diego. desculpa, Tânia. Desculpa, Antônio, porque eu tava aqui, realmente estava tudo certinho. Não sei o que houve, deve ter sido a configuração. Dá para entender acho que tá como é todo que mundo uns vendo, vêm e tá? outros não, né? Isso que é doido. Mas vamos lá. Desculpa Obrigada. a interrupção, Então, Tânia. e aí, na continuação, na avaliação dessas meninas que foram vacinadas lá em 2008, 2009, essas mesmas ilhas aí, eles avaliaram as gestantes. Nós temos uma questão cultural ali envolvida, então eles tiveram uma certa dificuldade, eles fizeram aqueles estudos mais de anticorpos, conta de questões culturais lá da região. Mas, enfim, então eles vacinaram mais de 30 mil meninas de 9 a 12 anos de idade com a vacina quadrivalente. A cobertura vacinal para uma dose foi pelo menos superior a 60%. Avaliaram essa eficácia vacinal para 1, 2 e 3 doses contra os genótipos oncogênicos de 16 e 18, 8 anos após a vacinação. Então, lembre que nós vimos títulos de neutralizantes, né, com 6 anos e agora com 8 anos. O que eles encontraram nessas crianças que foram vacinadas lá no passado, nessas gestantes que foram vacinadas no passado? Qual foi a eficácia vacinal? Para uma dose foi 81%, para 2 doses 100%, olha esse intervalo de confiança aí, e para 3 doses 89%. Então, apesar do intervalo de confiança amplo para uma dose, a eficácia foi muito boa. Próximo, por favor. Dá um cliquezinho aí, por favor. E eles chegaram à conclusão que dose única com a vacina quadrivalente é altamente eficaz contra os genótipos 16 e 18 do HPV, 8 anos após a vacinação e com provável impacto mesmo nesses desfechos. E esse é uma meta-análise que saiu também esse ano, aquele outro estudo foi de 2023, esse de 2024, é uma meta-análise avaliando quase 1 milhão de mulheres vacinadas. Então, a eficácia abrangente da vacina contra o HPV tem sido amplamente reconhecida. Com as dificuldades de cumprimento dos esquemas, os países no início, quando faziam 3 doses, tinham dificuldade de conseguir a cobertura vacinal adequada com 3 doses, e 3 doses também implicava num custo muito elevado para alguns países, então países ricos tinham mais acesso, países pobres, onde a gente mais precisa, não tinham esse acesso. Então, essa avaliação, essa possibilidade de diminuir o esquema vacinal tem todo
um chamativo em termos de saúde pública é extremamente importante para poder oferecer igualdade de condições para países ricos e pobres e tentar controlar o câncer do colo uterino. Então, essa revisão sistemática, eles examinaram a eficácia comparativa da vacinação de dose única contra regimes de 2 e 3 doses da vacinação. Os desfechos foram eficácia clínica para prevenção de infecções por HPV 16 e 18 e outros também de alto risco para as lesões pré-neoplásicas. Próximo, Diego, por favor. E quais foram os resultados? Próximo. Não aparece o próximo ainda para mim. Mais da metade dos estudos concluiu que a proteção com uma dose é igual a 2 ou 3 doses. Mais da metade encontrou que, ok, uma dose pode ser feita, é aceitável. 6 estudos concluíram que o risco de infecção pelo 16 e 18 é um pouco maior no regime de uma dose. 2 estudos concluíram que uma dose é imunogênico e reduz lesões pré-cancerígenas, porém o grau de proteção foi menor em comparação com 2 ou 3 doses. E foram avaliados 23 estudos. 3 estudos concluíram que uma dose não reduziu de maneira significativa infecção e lesões pré-neoplásicas com incidência semelhante a não vacinados. E para verrugas genitais, aí é mais controverso ainda, nem vale a pena entrar. Conclusões. A análise sugere que uma vacina contra o HPV de dose única pode oferecer eficácia equivalente a esquemas de 2 ou 3 doses. Esta conclusão é baseada na capacidade de conferir proteção imunológica durante pelo menos 8 anos de segmento. Lembrar que tem memória imunológica juntamente com a sua capacidade de mitigar infecções e ocorrências pré-neoplásicas. Isso para câncer de colo de útero. É importante ressaltar que todos esses estudos tiveram como foco câncer de colo de útero. Os demais desfechos que eu falei foram avaliados nos estudos da vacina, né? E não é o foco no momento. Embora ressaltem o potencial da vacinação de dose única com uma vacina para HPV, são necessárias mais pesquisas e estudos de duração prolongada para estabelecer evidências robustas que apoiem essa recomendação. Ou seja, se esses anticorpos vão durar, se vão proteger para câncer de colo, depois até para outros desfechos, como é que isso vai se comportar. E, como tal, a investigação contínua será fundamental para corroborar essas estratégias de vacinação. Ou seja, para quem optou por uma dose, vai ficar uma dose mesmo ou lá na frente vai chegar à conclusão que vai precisar de uma dose, uma segunda dose, uma dose de reforço, fazer um catch-up aí para melhorar essa resposta? Enfim, o que a gente tem é o seguinte: os objetivos atuais, que é a eliminação do câncer do colo de útero para 2030, essa pode ser uma grande estratégia de saúde pública para poder atingir esses objetivos, paralelamente com outras estratégias que controlem o câncer, como rastreio e tratamento adequados e oportunos. E aí, finalmente, nesse outro trabalho, né, que fez uma revisão sobre eficácia, efetividade, imunogenicidade desses esquemas de vacinação, quais foram as conclusões? Que com os dados atuais sobre esses esquemas reduzidos de HPV, eles são promissores. Esse acompanhamento de longo prazo nos ensaios clínicos, bem como a monitorização desses resultados no mundo real, em países onde a mudança para esquema de dose única já ocorreu, pode ajudar a compreender melhor a duração da proteção contra a infecção por HPV, conferida a partir desses esquemas, né, com doses reduzidas. Então, exatamente corrobora o que foi encontrado naquele outro estudo e também aborda essa questão de melhor adesão, porque você com dose única pegou uma dose, ótimo, vai trabalhar outras coisas, rastreio e tratamento para poder controlar a doença. Próximo, por favor. Ainda não foi. Eu não sei se é porque a minha internet é ruim, demora para passar. E aí, foi o que eu falei. Aí vem a questão de... tinha que fosforilar um pouquinho, né? Nós precisamos conhecer o que está envolvido nessa proteção
com a vacina, quais são os anticorpos que são anticorpos neutralizantes, eles são fundamentais. Mas existe esse trabalho que questiona o seguinte: qual o papel dos outros anticorpos não neutralizantes que poderiam explicar uma eficácia tão importante para essa vacina? Lembrar, como eu falei no início, essas VLPs são altamente imunogênicas, as vacinas são adjuvantadas, então a própria VLP ela já induz uma resposta imunológica robusta, com o adjuvante isso melhora ainda mais. Nós não conhecemos os correlatos de proteção, existe uma tendência a achar que o correlato de proteção não seja tão elevado. Já no passado aí tentaram colocar um correlato, aí, um pressuposto de correlato seria o mais adequado, mas até hoje a gente não tem nem correlato e nem um pressuposto de correlato. Então, nesse trabalho, eles questionam exatamente, vamos estudar o que acontece do ponto de vista imunológico nesses esquemas de dose reduzida para saber qual é a gênese do comportamento do sistema imune para o controle e neutralização do vírus. Então, acredita-se que os anticorpos neutralizantes sejam o principal mediador da proteção, que é o que a gente já sabe, mas o correlato de proteção é desconhecido e nós precisamos entender qual o papel dos outros anticorpos nessa gênese de controle da doença. Os esquemas no Brasil, próximo, Diego, aí eu tenho um movimento, aí dá 2 cliquezinhos aí, por favor, 3. Outro. Isso é bom, pode seguir, Diego. Isso é bom para quem está comandando, né? Para o Diego, tadinho. Diego, depois eu vou levar um chocolate lá pessoalmente para você, tá? Bom, esquema no Brasil, rotina. Crianças e adolescentes com idade de 9 a 14 anos no esquema de dose única. Então, isso que o Brasil está adotando. Olhem bem nesse slide que eu botei aqui, olha, todos unidos, saúde coletiva. Então, para a saúde coletiva, 9 a 14 anos é dose única. Imunocomprometido, 9 a 45 anos, sempre no esquema de 3 doses. Então, todo imunocomprometido, no CRI, pacientes vivendo com HIV/AIDS, oncológicos, transplantados, erro inato da imunidade, uso de drogas imunossupressoras, sempre 3 doses, mesmo que tenha 9 a 14 anos, serão 3 doses. Crianças rígidas na rotina que recebem 9 a 14, dose única. Vítima de violência sexual, 15 a 45 anos, com esquema de 2 doses para aqueles, óbvio, que são rígidos de 9 a 14, que não foram vacinados, e 3 doses acima de 15 a 45 anos, aplicados no esquema de 0, 2 e 6, igual é no imunocomprometido. Então, para a violência sexual, se mantém como são pessoas rígidas, até 9 a 14 dose única, dose única e 15 a 45 o esquema de 2 doses, perdão. 2 doses de 9 a 14 de 0 a 6 meses, de 9 a 14, 3 doses para o de 15 a 45 anos, de 0, 2 e 6 meses. Papilose respiratória recorrente, o esquema recomendado é de 3 doses, 0, 2 e 6, a partir de 2 anos de idade, visto que os estudos disponíveis não avaliaram esquemas reduzidos. Então, papilomatose recorrente, a gente está fazendo a partir de 2 anos no esquema de 3 doses. Violência sexual, 15 a 45 anos, com um esquema de 2 doses para 9 a 14 anos, 0 a 6 e 3 doses, 15 a 45. Agora, eu acho que vocês não conseguem ler porque ficou meio desconfigurado aí. Próximo, por favor. E aí eu destaquei embaixo da SBIM, 9 a menores de 20 anos, 2 doses com intervalo de 6 meses. Por que a SBIM coloca 2 doses com intervalo de 6 meses para crianças e adolescentes? Porque, como eu falei, aquele esquema é visando o câncer de colo de útero e saúde pública. Então, é um impacto que medidas combinadas vão causar no controle, na eliminação do câncer do colo, proposto para 2030. Já a SBIM, ela só trabalha com saúde individual.
Então, aqui não está trabalhando rastreio, aqui não está trabalhando tratamento, está trabalhando proteção da vacina. E os estudos, eles demonstram que 2 doses, elas realmente são muito eficazes, e aí a gente está pensando nos outros desfechos clínicos, além do câncer de colo de útero. Então, são 2 doses com intervalo de 6 meses entre as 2 doses, e a partir daí, as 3 doses, como já era de costume. Concluindo, o próximo, por favor, Diego. Uma dose tem imunogenicidade menor do que 2 ou 3 doses, embora a gente não saiba o impacto disso clinicamente. Uma dose com dados apenas para prevenção do câncer de colo de útero. Para condiloma, os dados são variáveis, sem dados para outros desfechos, e uma dose precisa de alta cobertura. Melhor rastreio, acompanhar populações vacinadas com dose única para ver se vai haver necessidade de catch-up. A questão de 1 ou 2 doses é uma discussão de saúde pública e saúde individual no momento. Então, por isso, as diferenças de recomendações entre o público e o privado. Próximo, eu peço aí desculpa aí por essa confusão, que realmente foi difícil até para enxergar aí a tela. Diego, muito obrigada aí por você compartilhar. Eu estou acompanhando aqui pelo celular. E desculpe aí qualquer inconveniente aí por essa situação. Obrigada, Tânia. Foi ótimo, como sempre, né? Esse é um assunto que a gente deve discutir no final, né? Acabando aqui a aula também da Ana Frota, mas muita coisa para discutir. E a primeira coisa que vem assim à minha cabeça, Tânia, é entender que é muito importante. Primeiro, para eliminar o câncer do colo do útero, só vacina não vai fazer, né? Então, é um desafio, e é o que a Organização Mundial de Saúde diz, né? A gente precisa de altas coberturas de tratamento e testagem. E lembrar que a gente aqui no Brasil, infelizmente, nós não fazemos vigilância de lesões precursoras do câncer. Então, que também vai trazer mais um desafio para a gente nessa avaliação. Mas vamos à próxima aula. Vamos à doutora Ana Frota, que é infectopediatra. Eu sei que ela trabalha lá no IPPMG, sei que ela é uma excelente infectologista, esse é o currículo, viu? E ela está com a gente no Departamento Científico de Imunizações. E, como eu já falei, é a nova musa das imunizações no Brasil. Muito obrigada, doutora Ana Frota, e a palavra está com você. Bom, obrigada, né? A atenção e o carinho que vocês me adotam, né? Obrigado por estar aqui presente, tanto com vocês quanto com tantas outras pessoas queridas. E deixa eu só ver aqui, cadê? Você está compartilhando. E agora, está compartilhando, gente? Porque aqui eu não tenho... Tá sim, doutora, só bota em modo de apresentação. Foi. Ok? Foi? Beleza. Foi. Então, vamos lá. Gente, o objeto, né, hoje da nossa apresentação é falar sobre dengue, né, atualizar resultados, segurança, e eu acho que mexer um pouco com a gente, porque eu acho que o dengue só mexe, a doença só mexe com a gente quando a gente está em períodos de epidemia. E talvez a gente precise se preparar mais para aqueles momentos que vão vir. Então, um instantinho, para passar com... Então, essas são as minhas declarações de conflito. E, dando início, né, diretamente ao assunto, eu queria mostrar o cenário onde a gente se localiza para falar sobre a vacina, né? Como vocês sabem, a dengue é uma das arboviroses mais prevalentes em todo o mundo, né? Estima-se que 390 milhões de infecções aconteçam por ano e que aconteça uma morte a cada 12 minutos. Isso dá a expressão do impacto que ela tem em termos de saúde pública em todo o mundo. Além disso, ela tem um impacto também financeiro,
tá? Então, em fevereiro desse ano, a Federação de Indústrias de Minas Gerais chamava que o Brasil teria uma perda de 4,8 bilhões de reais se nós chegássemos a 4,2 milhões de casos, porque consideram que 42% dos casos que nós temos durante esse surto de dengue são de pessoas, trabalhadores em vida ativa. Vocês imaginam que não deve ter sido isso se nós chegamos a mais de 6 milhões, né? Então, um dinheiro que podia ser deslocado para outras questões importantes sociais que nós temos. E como o HPV, a gente também não tem um correlato de proteção. E isso é um desafio quando a gente está trabalhando com essa doença. Então, para a gente colocar, situar, né, o número de casos na América de dengue, ele vem aumentando nos últimos 20 anos. Nós tínhamos uma presença de alguns picos, né? Então, tínhamos um tempo entre epidemias, só que se a gente vê de 2010 para cá, cada vez mais nós encurtamos e não temos mais tanto esse espaço entre os anos, né? Devido principalmente à mobilidade social, né? À aglomeração, enfim, questões de saneamento, é, uma série de fatores que contribuem para isso. Então, se a gente vê ali, o pior ano foi de 2019, que nós tivemos mais de 3 milhões de casos na América. Então, e esse ano, até julho desse ano, nós já tínhamos mais de 11 milhões de casos notificados, 6 milhões confirmados e mais de 6.500 óbitos por dengue. Tá? Isso são números bastante significativos. E mais, o Brasil contribui com mais de 50% desses casos. Olhando o Brasil esse ano, nós tivemos, ano passado, todo mundo se lembra, nós tivemos um ano bem ruim em termos de dengue, mas eu acho que a gente tem mais lembra, porque esse ano foi tão ruim que eu acho que apagou o ano passado. Mas só para a gente lembrar aqui que a curva ela começou mais precoce do que no ano passado, e nós tivemos uma quantidade que é mais ou menos quadruplicando, né, o número de casos do ano passado. E agora, essa aqui, ela termina na semana 52, nós ainda estamos acima do nível endêmico. Então, a gente tem que se preparar para a próxima estação. E dessa vez, já com uma vacinação a tempo, né? Porque desse ano nós tivemos uma vacinação em meio ao turbilhão da epidemia, o que foi um desafio muito grande e que provavelmente prejudicou, aumentou, porque as pessoas quiseram se vacinar, mesmo assim, mas isso gerou uma série de confusões, inclusive na análise dos eventos supostamente relacionados à vacina. Então, quando a gente vê em termos de número, nós tivemos 6.508.268 casos prováveis, com 97 mil, quase 98 mil casos de dengue grave, tá? Com mais de 5 mil óbitos confirmados, ainda temos quase 2 mil para investigar. E a gente já sabe que, historicamente, no Brasil, a maior parte desses óbitos que vão ser investigados são óbitos que são confirmados, para dar uma noção do impacto da doença no nosso país. Nós temos uma letalidade que agora está em 5,4, considerando a semana 35, tá? E quando a gente olha para a faixa etária das crianças, nós tivemos mais de 1,5 milhão de casos em menores de 19 anos. Quando nós olhamos simplesmente os casos graves ou com sinais de alarme, há uma concentração de casos nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E o Rio de Janeiro, esse ano avançou, nós estávamos no 5º lugar, agora nós somos no 8º lugar em termos de casos graves, de número. E o município do Rio? Nós tivemos em torno de 109 mil casos nesse ano, com 19 óbitos. Então, a nossa letalidade ela vem caindo. Isso aqui é fruto, primeiro, porque hoje a população já conhece a dengue, ela tem uma noção do que são os sinais de alarme, né? Os profissionais de saúde também têm, e hoje se monta uma estrutura, né, de recepção, as tendas, tem efeitos
sobre a questão de atendimento precoce. A gente vê isso porque, comparando, por exemplo, os estados do Sul, que estão enfrentando suas primeiras epidemias, eles não têm a vivência da doença. Isso é importante para a gente prevenir a mortalidade. Agora, focando especificamente na população pediátrica, comparando o ano de 2023 com o ano de 2024, se a gente pega só os menores de 19 anos, é bem nítido nessa comparação o aumento de casos, mas só para a gente dar uma dimensão. Nós tivemos um aumento de 342% no número de casos esse ano, nós não concluímos o ano ainda, e nós tivemos 197 óbitos, um aumento de 334%. Tirando a Covid, né, que foi a doença imunoprevenível que mais matou na faixa pediátrica esse ano, a dengue ela é a segunda. Então, é de extrema importância para a pediatria. E aqui, para a gente ter um painel dos sorotipos, isso é importante quando a gente vai escolher a vacina que nós vamos aplicar no paciente, né? Nós temos 3 sorotipos que circulam em todo o país, o vírus da dengue 1, 2 e 3. Nós tivemos até um alarme de um dengue 4, mas era um evento relacionado à vacina, e isso é uma distribuição em todo o país. Antes de falar da vacina, a gente só quer pontuar também, acho importante pontuar um fenômeno que nós chamamos de enhancement dependente de anticorpos ou intensificação dependente de anticorpos, que é um fenômeno bem conhecido na dengue. Quando você tem a prima infecção, você gera uma quantidade de anticorpos importantes e de alta capacidade neutralizante para aquele tipo de vírus ao qual você foi exposto, né? Mas também gera anticorpos em menor quantidade para os demais. E isso vai caindo ao longo do tempo. Se você mantém anticorpos com títulos subneutralizantes ou em pequenas quantidades, quando você é exposto novamente a um outro vírus da dengue, porque se você é exposto ao mesmo, você gerou anticorpos que são mantidos. Então, existe uma proteção homotípica, né? Mas há outro que não seja aquele vírus inicial da primeira infecção, você vai formar complexos antígeno e anticorpos, em especial com com esse anticorpo, né, FCYR, e ele vai propiciar, ele vai se ligar às membranas de monócitos, macrófagos, células dendríticas, e vai favorecer a internalização desse complexo do vírus. Então, o vírus ele não é neutralizado, ele não é eliminado, e, ao contrário, ele permite que essas partículas virais sejam liberadas dentro do citoplasma, permitindo, então, a replicação viral. Então, você tem a intensificação da doença nessa segunda exposição. Então, o que isso é importante? Quando a gente está pensando numa vacina, a gente já entende que nós vamos ter que ter uma vacina que seja extremamente eficaz por muito tempo. Então, esse é o desafio quando você fala de vacina para dengue. Nós já tivemos vacinas de vários tipos, né? Vacinas quiméricas, que é o que a gente utiliza nesse momento, inativadas, adjuvantadas, DNA de proteínas recombinantes. Só 7 vacinas elas conseguiram evoluir nesses processos, sendo que 3 se tornaram realmente promissoras e 2 já estão licenciadas, né? Que são 3 vacinas a vírus atenuados quiméricas. Aqui é a estrutura da vacina da Takeda, né, que é a dengue. Todas as 3 utilizam a mesma base, que é uma base genética de um determinado vírus. No caso da Dengvaxia, é da febre amarela. No caso da vacina Takedenga, é a estrutura do sorotipo 2, e no caso da vacina do Butantan, do 4. E você utiliza uma mudança genética de proteínas, incluindo proteínas estruturais e não estruturais dos outros sorotipos, de forma que aquela mistura, aquela quimera, consiga produzir anticorpos para os 4 sorotipos.
Então, assim, a primeira vacina que nós tivemos licenciada no mercado é a Dengvaxia, da Sanofi Aventis. Ela foi recomendada pela OMS em abril de 2016 para uso em países com elevada endemicidade. Foram realizados estudos com elevado número de participantes e a gente entende que esse é um dos grandes desafios da vacina da dengue. Precisa um grande número para que a gente consiga entender não só a eficácia, mas também evidenciar e acompanhar esse grupo por um longo tempo. Então, são estudos caros, são estudos desafiadores, porque eles têm que reter essa população por muitos anos, a fim que se observe a manutenção dessa eficácia ou o aparecimento de eventos adversos a longo prazo. Então, nesse caso, eram participantes de 2 a 45 anos em 10 países endêmicos. E 2 pontos que a gente quer destacar. O primeiro, em relação à faixa etária, que se viu uma diferença após 25 meses entre a faixa etária de menor de 9 anos e maior ou igual a 9 anos, onde a gente vê que o risco para hospitalização era 3 vezes maior no grupo abaixo de 9 anos. Além disso, quando se analisava a eficácia para dengue grave, também se via uma eficácia bem menor nessa faixa etária, principalmente quando a gente trabalhava com o grupo de soro negativos. E a gente sabe que quanto menor a idade, maior a probabilidade de ser soro negativo. Então, isso aqui que permeou a liberação da vacina somente para acima de 9 anos. A eficácia também variou por sorotipo e por estado sorológico. A eficácia para dengue virologicamente comprovado, que é esse VCD, foi de 66% a 68%. É bom ter uma noção assim dos números para a gente comparar com as demais, né? É uma vacina com excelente cobertura para dengue 4, né? E bem menor para dengue 2. Lembrando que o que a gente tem mais circulando atualmente é o dengue 1 e dengue 2. Né? 69 a 74 também é uma boa eficácia para dengue 3 e dengue 1. Só que a diferença de soro negativo e soro positivo foi bastante importante. E isso veio associado à evidência também de fenômenos de intensificação dependente de anticorpos, especialmente em crianças. Então, com isso, a vacina recebeu uma alteração em bula com uso restrito para indivíduos soropositivos em áreas endêmicas. Por quê? A vacina, esses fenômenos, eles acontecem mais em pacientes soronegativos, né? Onde a única exposição que você produz é aquela relacionada à vacina. E agora, falando da vacina da Qdenga. É uma vacina que ela tem como base o vírus do dengue 2, né? Induz anticorpos neutralizantes para os 4 sorotipos. Estudos de fase 1 e 2 já demonstravam isso, e a gente trouxe o de fase 3, que é um estudo duplo cego randomizado, 2:1, com mais de 20 mil participantes. Esse é um número bastante robusto, de 4 a 16 anos, realizado em 8 países endêmicos, localizados na América Latina e na Ásia, durante o período de setembro de 2016 a agosto de 2017. E o estudo, ele previa a aplicação de 2 doses com intervalo de 3 meses, como a gente sabe, por via subcutânea, fazendo uma primeira avaliação de eficácia com 1 ano, né? E uma segunda avaliação de eficácia com 1 ano e 6 meses, aí sim fazendo avaliação por sorotipo, por status sorológico basal e por gravidade. E dando uma continuação ao estudo de mais 3 anos, né, de segmento, por conta de avaliação também da eficácia a longo prazo e de fenômenos de intensificação, que, por exemplo, foi o que aconteceu com a Dengvaxia pós-licenciamento. E depois haverá estudo já em curso de avaliação de booster, né, também para esse grupo. Isso era feito através da vigilância ativa de doença febril. E o que se viu nessa primeira etapa? Que a eficácia geral para dengue virologicamente comprovada é de 80%, que está
extremamente boa, né, excelente, sendo 21 casos no grupo Takeda e 149 no grupo controle. E a eficácia, isso sim é que eu gosto de chamar a atenção, que a eficácia para hospitalização, ela é extremamente elevada, de 94% a 95%. E esse eu acho que o ponto que a gente tem que levar muito em conta, a importância, porque é esse que vai ser o grupo que morre de dengue. Então, aqui é só para chamar a atenção os países nos quais o estudo foi desenvolvido, mas principalmente mostrando o predomínio dos dengue, dos sorotipos 1 e 2 em todas essas regiões e praticamente nada de circulação de dengue 4. Então, é uma vacina onde a gente vai ver problemas em avaliar a eficácia para os sorotipos que não circulam. Então, aqui são dados já publicados. Oi. Vou ter que fazer com você o mesmo que eu fiz com a Tânia. Saiu? Diego, o povo não está vendo slide. Doutora, Então, peraí, vou sair, descompartilhar e compartilho. Compartilha de novo, por favor, doutora. Tá, peraí. Deixa eu ver agora como é que está isso. Peraí. Peraí, descompartilhar. Parei, agora vamos de novo. E agora, Isabela, o pessoal está Eu dando estou para ver? vendo, falta só aumentar a tela, né? Eu estou vendo. Pessoal, se não estiver conseguindo, avisem que a gente Era para de ok já novo. aqui. Tá. É uma Não coisa sei o que acontece, né? Isso estranho. Não ideia. Mas, enfim, bora. Então, a gente já viu o desfecho primário avaliado com 1 ano. Agora, nós vamos ver a eficácia com 18 meses. Então, a gente tem aqui o ponto zero, tudo que está à nossa direita favorece, né, o uso da vacina. E o que ultrapassa esse ponto é porque nós não tivemos poder de obter um resultado, seja negativo, seja positivo. Então, se a gente olhar aqui, e esse dado a gente já tinha, né, de 12 meses com 80%. Agora sim. E agora com 18 meses. Em relação ao dengue clinicamente comprovado virologicamente, levando à hospitalização. Foi de 90,4, né? Caiu um pouco, que era ali 90, mas né, ainda bastante elevado. A febre hemorrágica por dengue também, valor bastante elevado. A doença clínica, a doença comprovada por qualquer soro-status, nós vemos que sempre, né, o soro positivo ele vai ter uma eficácia maior, né? Para soro negativos, a eficácia é de 62,2, uma eficácia que algumas vacinas têm também. Quer dizer, eu acho que a gente espera sempre uma vacina melhor nesse aspecto, mas é o que a gente dispõe e uma vacina bastante eficaz para o desfecho pior, que é o desfecho da hospitalização e do dengue grave. Quando a gente olha por sorotipo, né, a dengue 2, ela tem uma eficácia maior, ele é baseado, né, a base dele é o dengue 2, isso é óbvio, né, também uma boa eficácia para dengue 1, e a eficácia para dengue D3, ela existe, ela é comprovada, mas aí já é bem menor, e a de dengue 4 não foi possível porque não circulava o vírus. Agora, é uma vacina que a gente já tem, foi publicada esse ano, já eficácia a longo prazo, com 4,5 anos, 52 meses. E o que tem de relevante? Quando a gente olha esses gráficos aqui, a incidência de dengue comprovado virologicamente, as linhas de cima do grupo placebo, soro positivo ou negativo, e as de baixo do grupo vacinado, né? Sendo que a vermelhinha é o soro positivo e a outra o soro negativo. Então, é nítido que há uma grande diferença em todos os pontos entre as 4 curvas, né? O que mostra que a vacina mantém uma eficácia ao longo desse tempo, né? Sendo que ela vai ser uma eficácia maior para esse grupo aqui de soro positivos. E aqui é para o dengue
hospitalizado, né? O dengue grave. Uma diferença maior entre as duas curvas, mas também uma diferença entre o soro positivo e o soro negativo, como vai ser, como se espera que seja, dentro do que a gente conhece da dengue. Então, se a gente botar números nisso, seria 61% para dengue comprovado e 84% para hospitalizações. 84% de uma vacina, quando a gente já esteja entre o quarto e o quinto ano, é um valor extremamente alto, é um valor bem, eu diria, excelente. Agora, para soro negativos, essa eficácia realmente ela cai, mas ela se mantém uma eficácia alta para hospitalizações, que é o que eu acho onde a gente tem que ter um foco. Para mim, eu costumo dizer que lembra muito a vacina da Covid, né? Que é uma vacina que a gente não consegue evitar toda a infecção, mas a gente evita o desfecho negativo, que é a hospitalização e óbito. Quando a gente olha esses dados um pouco mais detalhados, de 54 meses, a gente vai observar que... Ui, perdão. Eita, desculpa. Nós vamos observar que ele mantém para os soropositivos, né, para os 4 tipos, a eficácia. Agora, para os soronegativos, a gente já não observa eficácia nessa faixa para dengue 3 e o dengue 4 ele não circulou. Então, nós não faz parte da gente analisar a eficácia porque pouco circula. Então, o que é importante? Que essa vacina ela foi eficaz para o dengue, para a hospitalização causada pelos 4 sorotipos, nos soropositivos basais, isso com 54 meses. Mas para os soronegativos basais, ela foi eficaz nesta época, né, para dengue 1 e dengue 2. Um artigo desse ano que eu achei interessante para trazer também é uma análise exploratória que investiga a eficácia entre a primeira e a segunda vacina. Isso é importante quando a gente está trabalhando, e a Tânia já tinha chamado a atenção com vacinas que têm mais de uma dose, porque é muito comum a gente ter queda na segunda dose. Então, se vê que quando eles analisaram esses casos que são daquele estudo, TIDES, né, nós tínhamos uma eficácia até 3 meses antes da segunda vacina de 82%. Tá? E um tempo estimado de início de proteção de 14 dias, e sem diferença para quem era soro positivo ou soro negativo na entrada do estudo. Então, eu acho que isso mostra assim, a eficácia da vacina, no sentido de que pelo menos uma dose, ela já vai te proteger rápido. É claro que, na lógica de saúde pública, você deveria estar vacinando com as 2 doses antes, né, da estação de doença, sempre. Mas, ainda assim, durante ela, nós vamos ter efeito. E em relação à segurança, né, não houve diferença entre o grupo de vacina e o grupo placebo, né, seja para evento adverso grave, óbitos. Todos os óbitos que houve nesse grupo, eles não estavam relacionados à vacina, tá? Que era meningite asséptica, malformação, epidioma, ferimento por arma de fogo, asfixia, acidentes de trânsito, né? Mas vocês sabem que todos esses eventos têm que ser relatados no estudo, né? E a infecção foi o motivo que mais frequentemente levou aos eventos adversos. Tá? Quando a gente olha a segurança a longo prazo, que eles são dados de 1 mês de vacina, as taxas foram semelhantes nos 2 grupos também, independente se eram pacientes soropositivos ou soronegativos. E nós não tivemos nenhum óbito relacionado à vacina. Então, dá para a gente observar, assim, que são muito parecidos os valores, né? Entre parênteses. E nesse estudo foi realizada uma avaliação do subgrupo do Brasil, que inclui 1.773 pacientes, e aqui nesse grupo não se viu nenhum óbito e
também nenhuma diferença entre o grupo vacina e controle. Então, só para lembrar, as reações adversas mais comuns é dor no local, cefaleia, mal-estar, mialgia, geralmente reações que levam, são comuns até 3 dias após vacinação, principalmente na primeira dose, e tem curta duração, né? A viremia, lembrando que é uma vacina, né, com vírus atenuado, então você pode ver viremia, ela acontece pelo vírus vacinal até 30 dias após a vacinação, pode acontecer também com febre, mal-estar, cefaleia e exantema. Aqui essas fotos ao lado são da minha filha, nós nos vacinamos em novembro, 14 dias depois ela começou com um pouco de febre, um pouco de mal-estar, eu não sei se dá para ver bem pequenininho, mas um exantema pontiforme, né? Então, assim, a gente tem que lembrar disso, porque quando a gente faz, esse foi um dos problemas, a gente fez a campanha no meio da epidemia, então as pessoas ficavam, havia uma confusão do que era doença, o que era evento possivelmente relacionado à vacina, e lembrando que como é uma vacina com vírus atenuado, também vai dar NS1 positivo e PCR positivo também. Outras reações são todas essas que são comuns a outras vacinas. Os eventos graves em bula são extremamente raros. Nós temos até um estudo desse ano de meta-análise mostrando que somente 2 casos de hipersensibilidade foram relatados. Mas vocês veem que, apesar de tudo que a gente tem de estudos com um número enorme, mais de 20 mil, retenção de pacientes por mais de 4 anos, tem eventos que só vão ser observados quando você faz em grandes populações. E esse foi o caso da anafilaxia, né? Em março desse ano, o Ministério lançou uma nota técnica, né? Alertando por um aumento de casos de anafilaxia, de hipersensibilidade à anafilaxia, identificados possivelmente relacionados à vacina. Dentre eles eram 70 reações de hipersensibilidade, sendo 16 casos de anafilaxia com 3 choques anafiláticos. Então, com uma incidência de 0,82, a incidência no PNI, de forma geral, é de 0,14, então isso chamou, de fato, a atenção. Nessa época, a anafilaxia estava com uma incidência de 44 por 1 milhão de doses aplicadas, e de choque anafilático de 8 para 1 milhão de doses, e isso desencadeou uma série de recomendações, que, na verdade, são recomendações de boas práticas de vacinação segura, que a gente deveria fazer, elencar praticamente em todas as vacinas. Mas, enfim, a triagem de observação pós-vacinação, né, 30 minutos se tiver histórico de reação alérgica, mas vocês vão ver que é a minoria que tem histórica, quem tem hipersensibilidade com a vacina, a minoria tem história de reação alérgica, 15 minutos na ausência de alergia prévia. Como não se sabia, foi essa a orientação, a identificação de sintomas, a diferenciação de outros diagnósticos, comunicar à família, a importância da notificação, da investigação, porque outros eventos, estabelecer causalidade é um desafio quando a gente está falando de eventos supostamente relacionados à vacina, ter disponibilidade de medicamentos profissionais treinados no local, isso para a gente foi um impedimento, talvez, da melhor cobertura vacinal, porque a grande estratégia para vacinar adolescentes seria a vacinação nas escolas, né? Então, com isso, se evitou a vacinação extramuros e se evitou também, até que se entendesse isso, a concomitância de vacinas com a vacina da dengue, independente da tecnologia. Então, estabelecendo 24 horas para vacinas inativadas e 30 dias para vacinas atenuadas. E o que a gente tem de mais recente? Esse comunicado de julho, né, da Secretaria de Vigilância, Saúde e Ambiente, depois de mais de 2 milhões de doses aplicadas, né, nós tivemos 2.270 notificações, sendo que 70% desses eram eventos possivelmente, supostamente, atribuídos à vacinação. Tem também os 30% eram os erros de aplicação. Então, quando a gente vai olhar a incidência por milhão, você vê que aquela anafilaxia, que estava 48 por 1 milhão, ela já cai para 29. Isso lembra muito quando foi lançada a vacina da Covid, que o primeiro alerta foi de anafilaxia, não foi de miocardite. Principalmente com a vacina da AstraZeneca, que ao longo do tempo, conforme foi vacinando mais, a gente foi vendo menos frequentemente esse evento.
Então, a mediana de idade dos pacientes com anafilaxia foi de 11 anos, lembrando que só fizemos de 10 a 14, né? Foram 5 casos só com história de alergias, né? Dos 63. Então, a história de alergia prévia, ela é algo que deve levantar suspeita, mas ela ocorre na minoria dos casos. E o tempo de aparecimento é de 23 minutos, sendo que a maior parte dentro de 15 minutos, ou seja, a orientação de permanência sob observação nos 30 minutos, ela fica bem cabível. E então, assim, nós temos 2 vacinas licenciadas, né? Só para lembrar que nós temos o esquema da Qdenga, são de 2 doses com 0,3 meses, a Dengvaxia, 3 doses com 0,6 12. Não há restrição na Qdenga por questões epidemiológicas ou status sorológicos, e na Dengvaxia ela só é liberada para pacientes soropositivos ou com infecção prévia por dengue e que moram em áreas endêmicas, né? A faixa etária, ela também é diferente, ela que foi de 4 a 60 anos no Brasil, na Europa, eles não fazem o limite de idade máxima, lembrando que esse grupo de adultos, ele não foi testado, ele foi feito por imunobridging, né? Lembrando que foi estudos com crianças e adolescentes, e a Dengvax é de 6 a 45 anos, e que são contraindicados ambas para imunocomprometidos, gestantes, lactentes. E eu trouxe rapidamente, desculpe, vou tomar mais uns minutinhos, só para mostrar uma vacina que não foi licenciada, mas como houve bastante divulgação de dados, eu acho que há uma curiosidade, eu trouxe a vacina do Butantan, uma vacina de dose única, subcutânea atenuada quimérica, que é feita na base do dengue 4, é uma vacina que já tinha estudos, ela foi iniciada, estudos nos Estados Unidos, né, em cooperação, e depois ela foi trazida para a produção no Butantan. É uma vacina que já temos estudos de fase 1 e 2 mostrando que induz anticorpos neutralizantes para os 4 sorotipos, e esse ano foi publicado um estudo duplo cego, randomizado também 2:1, com mais de 16 mil participantes, numa faixa etária maior, de 2 a 59 anos, exclusivamente no Brasil, em 16 sítios no Brasil, que foram avaliados no período, incluídos no período de fevereiro de 2016 a 2019. E os resultados apresentados desse estudo, esse ano, foi uma eficácia para dengue sintomático virologicamente comprovado em torno de 80%, né, até 2 anos de segmento, sendo bastante robusta a resposta para soropositivos e menor para soronegativos. Em termos de eficácia por faixa etária, na faixa de 2 a 6 anos, lembrando que 81% nesse grupo não tiveram contato prévio, né, com o vírus da dengue, foi de 80%, mais ou menos semelhante de 7 a 17, 90% na faixa etária de adultos. Em termos de sorogrupo, não foi demonstrada eficácia para dengue do tipo 3 e 4, mas para dengue 1 foi de 89,5% e para dengue 2 menor, em torno de 70%. Então, em termos de segurança, a maior parte dos eventos também até 21 dias, os eventos adversos foram um pouco maior no grupo vacinal, né? Embora os eventos graves tenham sido semelhantes. O principal evento local foi a dor, né? E dos sistêmicos, que aconteceram 58%, o que eu queria chamar a atenção é o exantema. A exantema foi demonstrado nos estudos anteriores em torno de 45% até 65%, bem diferente das demais vacinas. E agora, nesse estudo maior, né, controlado, em 22,5%. Então, assim, por último, eu queria mostrar, só que assim, não adianta a gente estar falando de vacinas se as pessoas não chegam às vacinas. Então, isso aqui é a nossa cobertura do município do Rio, nós chegamos a 42% para D1, mas não chegamos nem a 12% para D2, isso é uma vergonha completa, né? Sendo que a faixa etária até de 10 anos até conseguiu uma melhor performance na D1, mas os resultados de D2 são decepcionantes e independem de locais, né? Porque aqui são as várias áreas do município. Então, concluindo, né, a dengue é uma arbovirose com elevada incidência e mortalidade. Nós temos as vacinas disponíveis no país,
Ambas são eficazes e seguras, desde que utilizadas nas suas recomendações de bula. A vacina recém-introduzida atendeu aos critérios de imunogenicidade, eficácia, segurança a curto e longo prazos, independente do estado sorológico. Não foi demonstrada para essa vacina eficácia para o soro tipo 3, para soro negativos a longo prazo. E o soro tipo 4 não pôde ser avaliado porque não houve circulação. A importância do monitoramento, identificando um alerta para reações de hipersensibilidade, né? Apesar de ser um evento que a gente considera raro, deve ser instituídas as medidas de prevenção, deve ser orientada a família, né? Em relação a isso, e a vigilância tem que ser mantida, são vacinas, é uma vacina também nova, e tudo que é importante, que eu acho que às vezes a gente esquece como pediatra, é de notificar qualquer exave. E a gente tem aí novas promessas de vacinas, e a gente precisa também de mais tempo para avaliar não só a eficácia, como a efetividade, quando a gente tem essas vacinas dentro da população real. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada, Ana. Não sei por quê, mas algumas pessoas não estavam conseguindo ouvir. E também, Eu não estou conseguindo entender, porque, como é que fala? Mistério. Eu estava ouvindo e vendo, mas algumas pessoas, né, no início, a questão aí da tela, mas vai ter, e foi gravada, né? Pelo menos as pessoas. alguém disse que ouviu normal como eu. Entendi. Não tem nenhum mistério aqui, né? Essa é uma ferramenta muito tempo usada aqui pela Soperd, né, Diego? Mas a gente entende que sempre tem uma Sim, novidade, doutora. né? Pode ser também a configuração do computador da pessoa também, doutora, que pode ter algum problema, e por isso que não tenha dado o Isso aí. áudio. Pode ser isso também. Mas vamos às perguntas. Você acredita, Tânia? Tânia, volta. Que, que ninguém está perguntando nada, gente. Só fala de som e imagem. Bora, povo. Pergunta. Enquanto vocês não perguntam, eu vou fazer alguns comentários, é claro, né? Em relação à dengue, a gente viu, né, essa escolha, digamos assim, essa recomendação, a escolha do grupo de adolescente, criança e adolescente de 6 a 14, né? Já me esqueci. 6 a 14, né? Não, de agora, foi da vacina, 10 a 14. Depois 10 a eles. 14, isso. A Organização Mundial de Saúde é que fez a recomendação de 6 a 16. E o Brasil, baseado nos seus dados, escolheu aqueles de 10 a 14. É uma pena que esses meninos não tenham, né, se vacinado como a gente queria. Eu acho que a vacina continua disponível, ainda dá tempo, pelo menos para a próxima estação, como muito bem disse a Ana, o ideal é a gente vacinar antes. Gostei muito das suas explicações em relação aos eventos, que foi muito caso de dengue confundido com a vacina dengue, e ao contrário também, né, muito evento que era da vacina confundido com a dengue. Essa é uma lição, né? Vamos buscar vacinar antes da sazonalidade da dengue. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu olhar. Perguntando, Ana, para você, eu acredito que seja da dengue, porque a pergunta quando há evento adverso grave, quais os eventos mais esperados e comuns? A pessoa está se desculpando que chegou no final. Não, os efeitos sistêmicos é qualquer evento que leve, por exemplo, à admissão dentro de uma emergência, né, uma internação é considerado um evento grave. Então, isso, o que tínhamos mesmo ali eram os quadros de febre, né, eram os quadros
de mal-estar, você tinha muito pouco relatos de hipersensibilidade, essa que é a verdade, dentro, mesmo acompanhando aquele grupo enorme. E também tem aí algo que motivou, foi a infecção, foi um dos maiores eventos adversos, infecção pelo vírus e não pelo vírus, né? Lembra que infecções elas também entram ali como evento adverso para avaliação, já que elas motivaram a admissão daquele paciente. Não necessariamente elas têm uma relação causal. E é Tanto é que a gente botou difícil. ali até dos óbitos, tinha acidente de carro, né? Tinha TCE, tinha, ai, lembro, esqueci de um outro, tinha, como é que se chama? Aneurisma. Então, tudo que leva a um quadro grave, ele entra dentro disso. Não necessariamente, tá? Tem uma relação com a causalidade, mas, por exemplo, você tem que registrar, porque, por exemplo, será que a vacina, sei lá, fez uma convulsão e o paciente bateu com o carro? É uma coisa assim esquisita da gente pensar. Mas na hora que você faz um estudo, você coloca de forma bastante rígida isso, né? Não É que sei se eu aí respondi, Isabela. não respondeu. E eu acho que o evento adverso, né, evento supostamente relacionado à vacina, acho que o mais comum foi a própria infecção e a dúvida se uma viremia, né, pelo vírus vacinal ou a dengue. A grande diferença é que a viremia causada pelo vírus vacinal, ela não tem a gravidade, né, não tem o quadro rico que tem o quadro de dengue pelo vírus selvagem. E aí, Ana, acho que vale a pena a gente lembrar aos pediatras que estão aqui, e talvez enfermeiros também, farmacêuticos, que são sempre bem-vindos quando a gente fala de vacinação, que é a importância de investigar, né? O pediatra, ele precisa pensar sempre, antes de eu levar, chegar à conclusão precoce de que provavelmente está relacionado à vacina por causa da coincidência Temporalidade, né? temporal, é o contrário que eu penso. E a Ana e a Tânia provavelmente também. É pouco provável que seja causado pela vacina, mas eu vou investigar. Né? Investigar, a gente teve, por exemplo, um surto de histeria coletiva, que não estou falando de maneira, né, sei lá, preconceituosa. Não. Histeria é uma dos eventos adversos supostamente relacionados a qualquer vacina em adolescente. E a gente viu no Acre um surto de epilepsia recorrente, mas vários outros sintomas, foram 70 adolescentes com sintoma, desses 14 ou 16 com quadro de recorrência de convulsões. E o que fez esclarecer isso foi uma investigação fantástica, né? Essas meninas, que a maioria era menina, mas tinha menino também, se não me engano, tinha um menino nesse grupo, foram para a USP, fizeram um exame de imagem e de acompanhamento ali das convulsões, e isso mostrou que o quadro não era de convulsão, muito menos não era de epilepsia, e era um quadro de estresse pós-vacina, que hoje é uma coisa, eu já li aqui na literatura, até com polioral já aconteceu. Então, investigar é tudo, né, Ana? Pois é, vou dar a palavra para a Tânia, mas eu queria só lembrar que esse é um ponto importante, porque houve tanta divulgação na mídia dos eventos, mas quando houve a conclusão da análise disso tudo, isso não ganhou espaço, né, na mídia. Então, isso é muito triste, porque eu acho que isso, né, Tânia, impactou até hoje essa questão da vacina também. Não A sei de se a Tânia está Tânia congelada ou caiu. está aí? Acho que ela está Não sei que ela está congelada. quietinha. É.
Está E congelado. isso Porque isso é destruiu um a impacto que a confiança. gente vê. O foco que já era complicado, porque é uma vacina que ela está. A gente errou na comunicação, se ficou muito focado na transmissão da doença, ao invés de focar na prevenção da neoplasia, tá? Que é o foco. Era a segunda vacina que a gente espera, que a gente mais quer é prevenir câncer. A segunda vacina, depois de hepatite B, foi a de HPV. E a gente vê que em vários países a gente realmente continua ainda tendo dificuldades por conta dessa questão de comunicação, e que isso é importante quando a gente está falando em vacinar adolescentes, porque eles também dependem eles seguem muito a orientação dos seus pais, no que se diz respeito à saúde, né? E falando em desafio, foi esse desafio que eu coloquei para mim mesma na jornada da SBIM, que é falar da comunicação da saúde pública, né? A gente pode deixar, eu sempre falo, quando falo de HPV e todo esse estresse, a gente viu de várias formas, né? Não há que foi pior, mas a gente teve as meninas que ficaram paralíticas, que não ficaram paralíticas, enfim. É... Acho que a Falar Tânia um voltou. pouquinho. Oi, Tânia. Eu perdi aí um pouquinho aí de vocês, não sei se o que eu vou falar é redundante, por conta da última fala da Ana, eu não sei se a Ana falou isso, mas, na verdade, o que você, então, que viveu comigo, né, aquela entrevista lá que a gente deu do HPV, e depois Nossa. aquele desdobramento inesquecível, a mídia deu muita visibilidade para essa questão da vacina do HPV, ela acabou ficando muito estigmatizada. Mas quem é da rede básica, eu me lembro aí que eu trabalho com rede básica há muitos anos, e eu lembro o seguinte, essas crises de ansiedade do adolescente, nós já víamos isso com outras vacinas, e isso não ia para a mídia. Não era encarado como aquele atributo à vacina. Quantas crianças lá desmaiaram, reflexo vagal por estresse, por medo, né, por dor, em adolescentes, tão comum que a gente via isso com tríplice viral, com hepatite B, com DT, e não tinha essa repercussão. Aí algumas vacinas, a HPV talvez por ser uma vacina nova, isso acabou tendo uma repercussão na mídia muito grande, e depois não voltam para dar as informações, né? Que não era bem assim, que, enfim, aí fica aquela imagem negativa, mas a própria imprensa ela não volta para dar um feedback. Então, quando acontecem essas coisas, os órgãos, as sociedades, os órgãos governamentais têm que se manifestar muito rapidamente para que aquilo seja abortado e não entre aí no inconsciente coletivo de que seja algo perigoso e diminua a adesão para a vacinação. E tem uma comparação interessante que, para a gente pediatra, é fácil de entender. Quando você tem um bebê que começa a chorar dentro de um berçário, quase todos choram também. Então, é uma questão emocional, não é nem ansiedade, é quase que contagioso. E é isso, né? O medo é contagioso. Sim. Isso são palavras de psicólogo, né? Que eu acabei de preparar essa aula, estou com isso na cabeça. Mas tem mais uma pergunta aqui para a Ana. Quanto ao quadro de hipersensibilidade e risco da anafilaxia, a gente já pode considerar reduzido? Podemos ter esperança de atuar extramuros ainda esse ano? Eu vou até falar aqui, antes da Ana, né? O certo é a gente ter sempre como atender uma anafilaxia. E a gente sabe que, na grande maioria das nossas salas de vacinação, não existe isso. Eu não faço vacinação nem a domicílio, nem na clínica, nem no hospital, nem em qualquer lugar, sem ter como fazer o atendimento inicial, para tirar aquela pessoa de risco de morrer, né? Mas fala aí, Ana. Não, eu acho que isso aí é importante, assim. Por um lado, você tem essa questão, né? Por outro, a gente já tem vários estudos mostrando que a adesão a vacinas em adolescentes, ela tem algumas questões relacionadas a ela. Claro, quando há anuência dos pais,
quando é dentro de um ambiente escolar ou quando a vacina ela é exigida. Ela pode não ser aplicada, mas ela é exigida, por exemplo, nos Estados Unidos, quando estavam com dificuldade de adesão da vacina de meningite, e apesar de surtos, né, dentro de campus, passou a ser exigido para frequentar o campus. Aqui no Brasil, a gente pode até trazer isso um pouco para a nossa experiência com a vacina da Covid, né? Quando se passou a ser exigido que você tinha que ser vacinado para entrar em vários lugares, aí a gente conseguiu uma adesão maior. E eu acho até interessante que também depende um pouco da como a comunicação é feita, né? A comunicação, por exemplo, aqui no município, eu acho que foi utilizado muito uma ferramenta que foi o Instagram, de uma forma muito interessante, de forma que eu via todos os meus pacientes e também os alunos da universidade seguindo o Instagram, porque era divertido, porque a informação era direta para os adolescentes. Então, eles iam em grupo para se vacinar. Passou a ser né, uma social. E ali eles positivamente acabavam se relacionando bem com aquilo ali, né? E a gente não vendo tanto evento que a gente esperava, né, emocional. Mas assim, eu acho que essa questão da vacina nesse ano, eu não acredito, ainda é a taxa de anafilaxia ela caiu, mas ela é acima do que a gente vê para demais vacinas. A vacina que tem mais problemas é a da raiva, que você É, vê 0,25, né? E ainda, eu acho que isso ainda vai ser um impedimento. Mas penso que a gente poderia evoluir, pelo menos para as vacinas concomitantes, para não esperar, não perder a oportunidade. Já é difícil do adolescente ir. Ainda vou perder a oportunidade de fazer HPV. Hoje já tem estudo esse ano publicado que você não faz, além de não ter nenhuma interferência, você produz imunogenicidade idêntica para as duas vacinas. Tem estudo de HPV-9 com a Qdenga, por exemplo. E eu acho que o ruim principalmente, ainda perder a oportunidade de vacinar um adolescente. eu acho que o que deixa as pessoas, né, destrói um pouco a confiança, ou abala a confiança, por exemplo, o caso da HPV. A gente sempre disse, né, Tânia, que adolescente, principalmente, vacinar sentado, olhar para o adolescente quando ele chega, porque ele já chega suando, ele chega com aquela cara de que já está nervoso, mas nunca o PNI recomendou esse cuidado, né? Não era uma realidade nossa. E quando veio a vacina HPV, ela veio com isso, tem que ficar sentado 15 minutos. Aí pronto, aí já todo mundo acha que essa vacina é diferente, tem alguma coisa. Então, isso é comunicação de saúde pública. A gente tem que ter cuidado em relação à anafilaxia. Ok, transparência, isso melhora a confiança. Mas a gente solta a informação de que houve uma taxa de incidência de anafilaxia maior do que todas as outras vacinas, né? Totalmente fora da curva, mas a gente não diz estamos preparados para isso, é, entende? Porque senão ninguém vai. Você me Pois diz é. que pode ter anafilaxia, eu vou levar meu filho? Não, eu não Não, vou levar meu filho. e você vê que, em termos de anafilaxia, eles registram até casos que provavelmente não tem relação, mas de 240 horas após. Você vai deixar 240 É, horas o paciente dentro do posto, vai abrir, Para fechar, mim dormir lá é dentro? anafilaxia, 240 horas, né? Pois é. Então, essa é outra coisa. A gente não teve aquela anafilaxia grave nos primeiros 30 minutos. Então, a gente tem, dentro dessa anafilaxia, vários estágios. O que eu vi, por exemplo, uma experiência minha e de outros colegas, foi. Vai fugir a palavra. Como é que chama? Cara, Urticária, só essa palavra que eu urticária. esqueci. A gente viu alguns casos de urticária, mas de fácil manejo e sem risco, né? Fala anafilaxia, a gente entende só uma coisa. E no relatório do Ministério está anafilaxia e diferencia de choque anafilático, né? Então, choque anafilático mesmo, mas foram dois.
É difícil trabalhar com confiança, gente. E tem um Luiz aqui falando que em escola piora ainda mais. Eu vou contar uma história minha. Lá nos anos 90, fazendo campanha de vacinação em escolas para a hepatite B, que era uma vacina recente, e tinha uma fila enorme de adolescentes, era numa escola com adolescentes, uma fila enorme de adolescentes, e eu estava sentada conversando com o pai de uma menina que estava tomando vacina atrás de mim, e o pai olhando. Ela levanta, anda até o pai, fica atrás do pai, e aí ela faz assim, ó, igual uma árvore que cai. E ainda começa a puxar o braço. E se você não está preparado, você vai dizer, isso é uma convulsão. Não é convulsão. Saibamos diferenciar uma convulsão. E acalmando a menina, simplesmente isso, ela levantou, ficou bem, e o que mais me impressionou, porque eu achei assim, pronto, essa fila toda vai se desfazer, né? A gente vai ter aqui um estresse coletivo grande. Ninguém mexeu. Então, quando os pais estão tranquilos, os adolescentes tendem a ficar tranquilos também. E no caso da HPV, os pais já iam com medo, né? Então, é igual a Covid em criança. Mas está chegando o fim. Deixa eu ver, não tem mais pergunta nenhuma. Então, vou passar a palavra para a Tânia para ela fazer as considerações finais. Não sei se o doutor Cláudio ainda está aí. Está aí, Cláudio? Tá, Cláudio está aí. Então, eu vou deixar para ele falar depois de vocês. Tânia, suas considerações finais. Sempre é para não perder a oportunidade de vacinar. É um esforço enorme de recursos, de pessoal, de investimento, está aí de graça. Enfim, vá ao posto de saúde de 0 a 100 anos e um pouquinho, vacinem toda a família. Saúde, hoje em dia, é prevenção, então vacina é prevenção. Não perca essa oportunidade. É isso aí, gente. Muito obrigada e desculpa a internet. Obrigada aí a todos, obrigada, Diego, também, meu querido. Você foi ótimo. Obrigada, Tânia. Ana, você, suas considerações. Eu acho que o que é importante para o pediatra, principalmente qualquer profissional de saúde, é ele entender que ele precisa estar agora um pouco mais ativo nessa questão da vacina. Antigamente, eu dizia assim, eu gastava uma frase, olha, tem que vacinar e pronto. Hoje não, hoje a gente tem que explicar a importância, né? Para isso também a gente tem que estar preparado, tá? Então, procurem, né, acessar fontes seguras, sites seguros, para que vocês se sintam seguras e prescrevam por escrito as vacinas. Isso é muito importante para a adesão e para a gente conseguir melhorar realmente as coberturas vacinais. Tá? Era essa a minha consideração e agradeço a todos. Obrigada, Ana. E eu acrescento, diante de uma informação muito estranha, sabe, assim, como assim causou, procura saber. Não coloca a dúvida no grupo, porque alguém ali vai entender que aquilo é certo. Então, você manda a pergunta para quem você confia. Ou então, pesquisa fácil no Google. Quando é um jornal com nome... Eu entro no site do jornal. E aí, só de olhar, você vê, nossa, está na cara que isso não é verdade. Muito bem, doutor Cláudio está aí? Acho que não, né, Diego? Sim, estou aqui. Tá sim, doutora. Opa. Então, suas considerações, meu presidente. Eu queria só cumprimentar Tânia, Ana Frota, pelas excelentes apresentações, como sempre, né? E nos atualizou bastante em relação a dengue e HPV, e a gente lamenta só quando a gente tem essas baixas coberturas vacinais, né? E a gente sabe bem as causas disso, as razões por que isso acontece, né? E então queria cumprimentar todos, cumprimentar a Isabela
presidente do Departamento Científico de Imunizações da SOPERJ, por mais essa apresentação, e passo a palavra a você para encerrar, então, o webinar. Obrigada, Cláudia. Então, assim, muito obrigada por vocês que estão aqui. Lembrando que esse webinar vai ficar no YouTube da SOPERJ. Muita gente não pôde vir hoje e já conta com isso, né? Muita gente já conta com o fato de que vai ficar gravado. Agradecer demais a Ana Frota e Tânia Petralha, maravilhosas apresentações. E dúvidas, manda para o canal da SOPERJ, não é isso? E a gente responde. Obrigada a todos. Obrigada, Diego. Incansável Diego.